Bom, o pessoal me pergunta o que eu acho sobre essa proposta do Temer com relação à educação, mudar o sistema educacional. Eu acho que o Temer acerta em algumas coisas. O que ele acerta basicamente é na ideia de que você não tem como instituir um sistema único, um sistema educacional padronizado, fixo para todo mundo. Eu acho essa ideia ridícula, a ideia de que você vai entrar no ensino médio e vai aprender exatamente as mesmas coisas que todo mundo e que aquilo é importante para a vida de todo mundo, né? Eu gosto muito, por exemplo, de mitologia. E acho que o estudo de mitologia é essencial, né? É uma forma de literatura antiga, é uma forma primordial de literatura, é uma forma primordial de religião. E nós sabemos, pelos grandes, os grandes pensadores, que a mitologia ela guarda formas de pensamento que são muito esclarecedores sobre a condição humana, né? O próprio Freud percebeu isso, né? Quando ele usa as mitologias para explicar uma série de mecanismos da cabeça do ser humano. E o Jung fez a mesma coisa, né? E um monte de outros estudiosos fazem a mesma coisa. Eu acho que a mitologia é muito importante. Mas eu acho que se uma pessoa não quer estudar mitologia, o que eu diria para ela é: vá em frente, continue assim. Você não precisa de mitologia. Mitologia não vai mudar a sua vida se você não gosta de mitologia. Quer dizer, você não deve ser obrigado a estudar isso, né? A mesma coisa serve para a filosofia, a mesma coisa serve para artes, a mesma coisa serve para qualquer coisa, exceto aquelas matérias que são essenciais para o desenvolvimento da cognição, né? Quais são as matérias essenciais para o desenvolvimento da cognição? Gramática, especificamente a área de gramática e sintaxe, né, de português. Sintaxe faz parte, né, da gramática. A matemática tem que ser estudada porque desenvolve a sua cognição, e a ciência tem que ser estudada porque ela te explica o mundo. Pronto. Você entendeu, você desenvolveu a cognição, entendeu o mundo, pronto, acabou, né? Agora você pode estudar qualquer outra área. Então eu acho muito importante que a gente tenha um currículo básico que seja comum a todos. Eu não acho que é seguro a gente conferir ao Estado a educação moral, a educação política, a educação intelectual, a educação crítica para os seus cidadãos. Você chega pro cara e fala assim: olha, eu vou ensinar você como você deve pensar criticamente sobre o mundo, sobre a vida, sobre política, e amanhã você vai votar em mim. É claro que isso vai dar errado. Vai dar errado quando você pega um cara e ensina ele como ele deve pensar, sendo que essa pessoa é a fonte da sua autoridade. Tá? Então eu estou aqui no poder porque você votou em mim e eu vou te ensinar como você tem que pensar. É um sistema perverso em si mesmo. Tá? Vai implodir, tem que mudar. Eu acho que uma pessoa não deve ser obrigada a aprender filosofia, né? Isso pela sua própria condição assim, material, ela já é absurda. Eu vou te ensinar a pensar porque existe uma sociedade que quer te ensinar a pensar, e eu vou te obrigar a pensar de uma outra forma porque você tem que entender que existem pessoas que querem te obrigar a pensar de uma forma. Meu, tela azul, cara. Não dá pra entender. Isso pela sua própria materialidade é absurdo. Não precisa não precisa pensar muito sobre isso. Então, o que eu acho? Eu acho que é importante estudar filosofia como disciplina optativa. Mas o Temer já voltou atrás. Voltou atrás porque, não sei, né? Eu não sou a favor desse... Eu não sou a favor dessa forma que o Estado tem organizado a educação em nenhum sentido. Então, se você ouviu o meu vídeo sobre Base Nacional Comum Curricular, você vai perceber lá que eu sou contra a ideia de uma Base Nacional Comum Curricular.
que vá definir como se vai ensinar história, por exemplo. É claro que você tem que ter uma base comum para as disciplinas sólidas, para as disciplinas de conteúdo. Você tem que ter uma base comum para matemáticas, né? Evidente, é uma disciplina sólida. Agora, quando você vai falar de história, história não pode ser definida pelo Estado. Filosofia não pode ser definido pelo Estado. Né? Artes não pode ser definido pelo Estado. Qual é a minha proposta para a escola? O que eu entendo que deveria funcionar a escola? Uma base comum de matemática, gramática e ciências. Ciências aqui compreendendo um panorama geral, uma alfabetização científica de fato. Né? Quer dizer, não adianta o aluno aprender o que é átomo em física, o que é molécula em química, o que é célula em biologia, e ele não sabe ordenar as grandezas dessas coisas. Ele não sabe o que é maior, o que é menor, o que faz parte do outro, o que não faz. Você pergunta para ele, ele não vai te responder. Ou seja, ele não sabe do que ele está falando. Ele não sabe qual é a coisa em si que ele está estudando. Ele não sabe como aquela coisa se relaciona com o mundo. Ele pega lá a fórmula, carbono, hidrogênio, etc. O que é isso? Isso aqui é uma proteína. Mas o que é uma proteína? O que ela faz no meu corpo? Essas questões que se relacionam com o mundo prático. O que é aquilo no mundo? O que é aquilo na vida real e não no papel? O que é aquele CH4, sei lá o que, O2, não sei o que lá e tal? Você sabe fazer toda a cadeia, né, da química orgânica, você sabe montar o O com o C, com H e tudo mais, e você sabe como isso funciona no papel, mas você não sabe o que isso é na prática. Né? Você não sabe o que isso faz no seu corpo. Isso é útil? Para mim não é útil. Olha, você tem que parar para pensar. Para um químico profissional, isso será útil. Mas para uma pessoa que não é um químico profissional e que está fazendo aquilo porque ele quer conhecer a realidade, quer conhecer o mundo, aquilo não tem nenhuma utilidade. E aí eu penso, tendo essa base comum, que seria gramática, matemática e ciências, né, você pode ter todo tipo de outras disciplinas que sejam optativas. Então o cara ele quer estudar história, vai ter um curso de história para ele. Ele quer estudar filosofia, vai ter um curso de filosofia. Ele acha que é uma perda de tempo estudar história e filosofia e que seria legal ele focar em biológicas porque ele quer ser médico e vai ter um curso para ele. Entende? Eu acho que isso é o mais importante, é que você tenha uma diversidade e ao mesmo tempo você tenha um estudo voluntário, um aprendizado voluntário. Então esses dois elementos são elementos-chave da educação. A diversidade do ensino e a voluntariedade do aprendizado. Se você tem diversidade e voluntariedade, se você tem a livre escolha do que você deseja e uma série de opções para escolher, não tem como dar errado. Né? Vamos supor que você não consiga fazer com que a escola ofereça tudo isso. Ora, você estabelece um sistema de vouchers, na escola você só vai estudar as matérias básicas. E com esse sistema de vouchers você vai cumprir créditos em instituições particulares que vão te ensinar uma série de coisas. Né? Isso pode ser desde mecânica de autos, marcenaria, finanças básicas, reparos domésticos, teatro, escultura, pintura, literatura e muitas coisas. Tudo isso pode ser aprendido, tudo isso pode ser ensinado. Ora, se pode ser aprendido e pode ser ensinado e é interessante, útil ou desperta o interesse pelo belo de alguma forma, isso é de interesse do homem e as pessoas podem aprender isso na sua formação. Por que não? Né? Se eu tenho um aluno, por exemplo, que adoraria fazer teatro e não tem onde fazer, coloque esse teatro na sua formação básica e ele vai sair dali pronto para o mundo. É muito mais importante você aprender a fritar um bife, fritar um ovo, né? Ter uma aula de culinária básica. E quem vai te ensinar culinária básica? Qualquer pessoa que saiba cozinhar.
não precisa de diploma para isso, né? Pega uma dona de casa, a mulher sabe cozinhar arroz, feijão, lasanha, estrogonofe, bobó de camarão, um monte de coisa. Aprenda, ensine isso. Marcenaria a mesma coisa. Aliás, as próprias oficinas de marcenaria poderiam se tornar oficinas de educação em marcenaria. O cara que é dono da oficina receberia o valor do Estado pelo voucher daquele aluno que vai lá cumprir os seus créditos na oficina. O cara ganha porque tem alguém trabalhando para ele, o aluno aprende um ofício, ele não precisa trabalhar lá em tempo integral, ele vai uma vez por semana, 2 para cumprir os seus créditos, no outro dia ele faz o teatro, no outro dia ele faz filosofia, no outro dia ele faz culinária. Meu, qual é o problema disso? Essa é a coisa, por exemplo, de você tem que escolher uma área. Isso já foi assim e depois eles mudaram. Qual é o problema disso? Você não sabe que área você quer. É muito melhor você poder escolher disciplinas, matérias, cursos opcionais que duram 6 meses do que você escolher uma área, né? Então vamos supor que você tem mais ou menos noção que você quer fazer medicina. Então você faz assim, olha, eu vou priorizar aqui, eu vou fazer tudo que tiver de biológico para fazer. Quais são as matérias que eu devo fazer? Olha, tem biologia celular, ecologia, genética. Então eu vou aprender uma série de coisas, eu vou naqueles cursos específicos e ali eu já estou meio que me preparando para a minha faculdade. Química também pode ser útil? Pode. Física vai ser útil? Possivelmente não. Ah, mas no meio do caminho lá, por que eu não posso fazer, por exemplo, alguma outra matéria do tipo literatura? Pode, pode. Ué, isso enriquece a sua formação. E na verdade é muito comum que médicos gostem de literatura. É muito comum que as pessoas do direito, por exemplo, se interessem por filosofia também. O cara, eu quero fazer uma formação em direito, então eu vou ter lá um curso de noções básicas de direito. E ao mesmo tempo eu vou para uma aula de ciência política, e ao mesmo tempo eu vou para uma aula de história, e ao mesmo tempo eu vou para uma aula de filosofia. Então eu monto a minha grade de uma forma que para mim seja interessante. Ah, mas eu montei uma grade totalmente heterodoxa, eu estou fazendo culinária, noções de direito, filosofia, marcenaria, e qual é o problema? Isso é ótimo, sabe por quê? Porque você vai fazer uma série de coisas e até o 3º ano você vai ter tempo para decidir o que você quer fazer. E vamos supor que você decida, olha, eu quero, sei lá, eu quero ser filósofo, né? Só que eu não sei como que eu vou me manter vivo na filosofia, né? Eu adorei filosofia, eu quero ser artista plástico, quero pintar quadros, mas eu não sei se eu vou me manter vivo assim. Só que eu aprendi um ofício nesse meio tempo. E eu posso me manter através desse ofício que eu aprendi na escola. E qual é o problema disso? Isso é fantástico, isso seria ótimo. Para isso você vai estabelecer um sistema de voucher, né? A escola pode ensinar o que é básico e fora da escola você teria um sistema de vouchers com alunos estudando todo tipo de coisa. Algumas instituições voltadas para humanidades, outras instituições voltadas para questões técnicas. Isso é o que? Isso é liberdade, mercado, tá? O mercado ele é importante, a gente não pode submeter a educação totalmente à lógica do mercado. Então a gente não pode, por exemplo, pensar que se o mercado não quer, foda-se, né? Porque isso é completamente autodestrutivo. Então, por exemplo, você tem que aprender gramática. O mercado tem espaço para gramáticos atuarem? Não, não tem. Mas o mercado vai funcionar se todo mundo ficar estúpido e não conseguir mais entender e interpretar um texto? Porque é para isso que serve gramática, né? Se todo mundo parar de estudar gramática, não existe mais como as pessoas entenderem-se umas às outras. Portanto, é de interesse geral, mas não é de interesse particular. Ora, tudo que é de interesse geral e não é de interesse particular deve ser estimulado a despeito da vontade do mercado. Mas não que o Estado monopolize. Então eu sou contra o monopólio do Estado em qualquer coisa. Eu sou a favor da atuação do Estado,
né? Por exemplo, o Estado ele tem que fornecer aqui o estudo de gramática, o estudo de matemática, o estudo de ciências. Agora, se uma outra instituição fala, olha, eu vou fazer isso aí, eu acho que o Estado ele não deve apenas permitir, como ele deve isentar o cara de impostos, porque ele está ajudando. Então, se uma instituição resolve fazer um grupo, que seja, vamos supor, para criar uma caricatura, tá? Vamos supor que a Assembleia de Deus, aqui do bairro, queira fazer um grupo escolar para os filhos dos seus fiéis. Eu acho que fazer isso com dinheiro público é um crime. Mas eu acho que o Estado deveria entender que isso é útil para a sociedade. Isso desonera o Estado. Se desonera o Estado, o que o Estado faz? Desonera o caboclo que quer fazer a escola. Então o pastor chega e fala, a gente queria fazer uma escola. Meu, por que é que você cobra imposto de instituições privadas de ensino? Por quê? E ao mesmo tempo você não cobra imposto de instituições privadas religiosas. Então eu tenho uma instituição religiosa, glória a Deus, aleluia, o que ela faz? Ela não faz nada de útil para a sociedade. Para a sociedade não faz nada de útil. E aí o que eu faço? Eu tiro os impostos. Para ontem, cara, tirar imposto de instituições de ensino. Elas estão ajudando a sociedade. Tira tudo, zera. Deixa os caras fazerem. Com essa proposta que eu estou fornecendo agora, que não é a proposta do Temer, essa proposta que eu estou dizendo para vocês, eu acho que nós damos cabo ao mesmo tempo da diversidade de interesses, da necessidade do mercado se tornar mais dinâmico e ao mesmo tempo a gente dá cabo da questão da ideologia. Você só entra na aula do cara se você quiser. Você não é obrigado a frequentar a aula de história do professor esquerdoso. Você pode ir na aula de história do professor bolsomitoso. Não tem problema nenhum. Se você quiser escolher entre uma das duas demências mentais, não existe nenhum problema para mim, tá? Só existe problema para você.